Leonardo estava dirigindo pela Avenida Anhanguera, em Goianésia, quando viu uma senhora alimentando pombos na pracinha. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria 2 vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era uma quinta-feira de março, 10h30 da manhã, quando Leonardo dirigia sua caminhonete Toyota Hilux prata pela Avenida Anhanguera. O cantor sertanejo de 61 anos estava a caminho de Goianésia para visitar um amigo fazendeiro. O sol forte do cerrado goiano batia no para-brisa e ele ajustou os óculos Ray-Ban dourados que sempre usava durante o dia. Leonardo sempre foi um homem de hábitos simples. Mesmo com todo o sucesso conquistado, preferia dirigir ele mesmo ao invés de usar motorista. Gostava de sentir o volante nas mãos, de observar a estrada e as paisagens que o lembravam da infância pobre no interior. Sua humildade era genuína, não encenação para os fãs. Ao chegar no centro de Goianésia, parou no semáforo próximo à Praça Central. Era uma pracinha pequena, com alguns bancos de concreto sob as sombras de árvores frondosas. O lugar estava quase vazio naquele horário, apenas alguns aposentados conversando e crianças brincando no parquinho. Foi então que seus olhos se fixaram em uma senhora sentada sozinha em um dos bancos. Ela tinha cabelos brancos presos em um coque simples, usava um vestido floral azul e branco bem simples e sandálias havaianas gastas. Nas mãos, segurava um saquinho plástico de onde tirava migalhas de pão para alimentar os pombos que se aproximavam sem medo. Havia algo familiar naquela figura. Leonardo franziu a testa, tentando lembrar onde já tinha visto aquela mulher. Ela conversava baixinho com os pássaros, sorrindo quando eles se aproximavam para pegar as migalhas. Seus gestos eram delicados, carinhosos, como se estivesse cuidando de bichinhos de estimação. O semáforo abriu, mas Leonardo não conseguiu tirar os olhos da senhora. Algo em seu coração se acelerou. Aqueles movimentos, aquele jeito doce de cuidar dos animais, aquele perfil do rosto. De repente, uma onda de memórias da infância veio à sua mente como um filme acelerado. Ele estacionou a caminhonete do lado da praça e desceu devagar. Seus passos eram cautelosos enquanto se aproximava do banco. A cada metro que caminhava, mais certeza tinha de quem era aquela pessoa. O coração batia forte no peito, misturando alegria e nervosismo. A mulher estava tão concentrada alimentando os pombos que não percebeu a aproximação de Leonardo. Ela sussurrava palavras carinhosas para os pássaros, falando sobre como eles deviam estar com fome e prometendo que voltaria no dia seguinte com mais comida. Leonardo parou a alguns passos de distância, observando melhor o rosto envelhecido, mas ainda doce da senhora. Os olhos amendoados, o sorriso gentil, as rugas que contavam histórias de uma vida dedicada aos outros. Não tinha mais dúvidas. Dona Isabel? Perguntou com voz embargada pela emoção. A professora aposentada ergueu os olhos lentamente, piscando algumas vezes, como se estivesse tentando focar a visão. Quando finalmente viu o homem à sua frente, seu rosto se transformou completamente. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu em surpresa e suas mãos tremeram, derrubando as últimas migalhas de pão no chão. "Meu Deus do céu!" exclamou ela, levantando-se devagar do banco. "Leonardo! Meu querido Leonardo!" Os dois se abraçaram emocionados ali mesmo na pracinha, sob o olhar curioso de algumas pessoas que passavam. Era um abraço de mais de 50 anos guardados, de saudades que nem sabiam que existiam, de gratidão que nunca tinha sido expressada adequadamente. "Dona Isabel, não acredito que é a senhora", disse Leonardo, ainda segurando as mãos da professora. "A senhora está igualzinha, só um pouquinho mais experiente." Ela riu com lágrimas nos olhos, apertando as mãos do ex-aluno. "Você cresceu tanto, meu filho. Virou um homem bonito, bem-sucedido. Eu sempre soube que você ia longe." Naquele momento, Leonardo não era mais o cantor famoso, o empresário bem-sucedido ou o ídolo sertanejo. Era simplesmente um menino de 7 anos, reencontrando a primeira pessoa que acreditou em seu potencial. E algo estava prestes a mudar para sempre. Leonardo olhava para Dona Isabel como se estivesse vendo um fantasma do passado. A professora que o alfabetizou quando ele ainda era uma criança pobre do interior estava ali na sua frente, aparentando bem mais idade do que ele lembrava.
mas com o mesmo olhar doce e acolhedor. "A senhora mora aqui em Goianésia agora?" perguntou Leonardo, ainda sem acreditar no encontro. "Moro sim, meu filho. Há uns 15 anos já", respondeu Dona Isabel, ajeitando o saquinho plástico vazio nas mãos. "Depois que meu Joaquim morreu, há 5 anos, vim morar numa casinha aqui perto da praça. É mais simples, mais perto de tudo." Leonardo sentiu um aperto no peito ao saber que a professora era viúva. Ele se lembrava vagamente do marido dela, um homem quieto que às vezes aparecia na escolinha rural para buscar a esposa no final do dia. "Sente aqui comigo", disse ele, indicando o banco onde ela estava. "Quero saber de tudo. Como a senhora está? O que tem feito?" Dona Isabel sorriu e se sentou novamente, alisando o vestido floral com as mãos. Leonardo percebeu que suas unhas estavam bem cuidadas, mas as roupas eram simples, do tipo que se compra em lojas populares. Ela usava apenas uma aliança dourada fina no dedo, provavelmente a mesma de quando se casou há décadas. "Ah, meu filho, a vida segue, né? Não posso reclamar, não. Tenho saúde, graças a Deus. Tenho minha casinha, minha aposentadoriazinha. Dá para viver", disse ela com um sorriso que não escondia completamente uma ponta de melancolia. "E a senhora ainda dá aula?" perguntou Leonardo, genuinamente interessado. Não, me aposentei faz tempo. Mas sabe como é, né? Vez ou outra ajudo as crianças aqui do bairro com os deveres. Tem uns meninos que vêm lá em casa pedindo ajuda com a lição de matemática, português. Eu não consigo negar." Leonardo sorriu. Era exatamente como ele lembrava da Dona Isabel, sempre disposta a ajudar as crianças, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Ela tinha sido assim com ele também, ficando depois do horário da aula para ensinar as letras mais difíceis, trazendo lanche de casa quando via que ele estava com fome. "A senhora se lembra de mim pequeno?" perguntou Leonardo, curioso para saber quais memórias ela guardava. Os olhos de Dona Isabel brilharam de emoção. "Como se fosse ontem, menino. Você era tão magrinho, tão quietinho nos primeiros dias. Chegava na escolinha sempre limpinho que sua mãe caprichava, mas as roupinhas eram remendadas. E você tinha uns olhos tão espertos, tão curiosos para aprender." Leonardo se emocionou lembrando daqueles tempos. Sua família realmente passava dificuldades financeiras, mas sua mãe fazia questão de mandá-lo sempre limpo e arrumado para a escola. "A senhora foi a primeira pessoa que acreditou que eu podia aprender", disse ele com gratidão. "Eu era tão envergonhado, tinha medo de falar errado na frente dos outros meninos. Mas você aprendeu rapidinho", lembrou Dona Isabel, tocando carinhosamente o braço dele. "Em poucos meses, já estava lendo melhor que muitos alunos que tinham começado antes. E cantava. Meu Deus, como você cantava nas apresentações da escola." Eles conversaram por mais alguns minutos sobre a infância, relembrando histórias engraçadas da época da escola. Leonardo contou sobre sua carreira musical, sobre como começou cantando em festas rurais, até chegar onde estava hoje. Dona Isabel ouvia tudo com o mesmo orgulho que uma mãe sente do filho. "Dona Isabel, a senhora não fez questão de almoçar? Está quase meio-dia", observou Leonardo, olhando o relógio Rolex dourado no pulso. "Ah, não se preocupe comigo não, meu filho. Já almocei sim", mentiu ela com um sorriso. A verdade é que Dona Isabel fazia apenas 2 refeições por dia para economizar. Almoçava tarde por volta das 2 da tarde e jantava cedo. Era um jeito de fazer a comida render mais até o final do mês. Leonardo percebeu algo estranho na resposta dela, mas não quis insistir naquele momento. Em vez disso, teve uma ideia. "Que tal se a senhora me fizesse uma companhia para tomar um café na padaria ali da esquina? Estou com vontade de comer um pão de açúcar igual aos que minha avó fazia." O rosto de Dona Isabel se iluminou. "Ah, que bom. Faz tanto tempo que não converso assim com alguém. Você tem certeza que não vou atrapalhar?" "Atrapalhar nada, Dona Isabel. Pelo contrário, a senhora vai me fazer um favor. Não gosto de ficar sozinho muito tempo, não." Os dois se levantaram do banco e caminharam devagar em direção à padaria. Leonardo ajustou o passo para acompanhar o ritmo mais lento da professora, que mancava ligeiramente da perna esquerda. No caminho, ele reparou que ela cumprimentava várias pessoas na rua, sempre com um sorriso sincero e palavras gentis. Entrando na padaria, o cheiro de pão fresco e café coado na hora os envolveu. Leonardo escolheu uma mesa no fundinho, mais reservada, onde poderiam conversar com tranquilidade.
Ele não imaginava o que estava prestes a descobrir sobre a vida atual de sua primeira professora. A padaria São José era um estabelecimento simples, com cheiro de pão fresco e café coado na hora. Leonardo escolheu uma mesa de fórmica branca no canto mais reservado, onde poderiam conversar sem chamar muito a atenção. Dona Isabel se sentou na cadeira que ele gentilmente puxou para ela, agradecendo com um sorriso tímido. "O que a senhora gostaria de tomar?" perguntou Leonardo, pegando o cardápio plastificado que estava sobre a mesa. "Ah, um cafezinho simples está bom demais", respondeu ela, juntando as mãos sobre o colo. Leonardo chamou a atendente e pediu 2 cafés, pão de açúcar, biscoito de polvilho e queijo Minas fresco. Enquanto esperavam, ele observava discretamente sua antiga professora. Dona Isabel olhava ao redor com os mesmos olhos curiosos de sempre, reparando nos detalhes, sorrindo para uma criança que corria entre as mesas. "Dona Isabel, a senhora tem filhos?" perguntou Leonardo, percebendo que nunca soubera sobre a vida pessoal da professora. O rosto dela se entristeceu por um momento. "Não tive essa bênção não, meu filho. Eu e o Joaquim tentamos muito, mas Deus não quis. Mas não posso reclamar, não. Tive centenas de filhos na escola. Vocês foram minha família." Leonardo sentiu um nó na garganta. Começava a entender melhor quem era a Dona Isabel. Uma mulher que dedicou a vida inteira aos filhos dos outros, que encontrou na educação o sentido para sua existência. O lanche chegou e eles começaram a comer. Leonardo percebeu que Dona Isabel saboreava cada pedacinho como se fosse uma refeição especial. Ela elogiou o pão de açúcar, dizendo que estava quase igual ao que fazia para levar para a escola antigamente. "A senhora ainda cozinha?" perguntou ele, mordendo um pedaço de queijo. "Cozinho sim, mas é só para mim agora. Faço comidinhas simples, nada demais. Às vezes faço um docinho para as crianças da vizinhança quando elas vêm estudar lá em casa." "As crianças vão estudar na sua casa?" "Vão sim. Tem uns 4 ou 5 que moram ali perto, que às vezes aparecem com dificuldade nas lições. Eu ajudo no que posso. Matemática, português, essas coisas básicas. É que às vezes os pais trabalham até tarde e não podem ajudar." Leonardo sorriu, admirado com a generosidade dela. Mesmo aposentada, mesmo sem ganhar nada por isso, Dona Isabel continuava sendo professora. "E cobra quanto por isso?" brincou ele. "Cobrar? Imagine, é um prazer ajudar. Às vezes eles levam uma fruta, um docinho que a mãe fez, mas não é obrigação não. Faço porque gosto mesmo." Eles continuaram conversando, e Leonardo soube mais detalhes sobre a vida atual da professora. Ela morava numa casa de 2 cômodos simples, a 5 quadras da praça. Acordava cedo todos os dias, fazia suas tarefas domésticas, depois vinha alimentar os pombos na pracinha. Era sua rotina há anos. "Dona Isabel, posso perguntar uma coisa meio pessoal?" "Claro, meu filho. Pode perguntar à vontade. A senhora está precisando de alguma coisa? Quero dizer, se está tudo bem com dinheiro, saúde, essas coisas?" Dona Isabel hesitou por um momento, mexendo na xícara de café. "Ah, Leonardo, você não precisa se preocupar comigo, não. Estou bem, sim. A aposentadoria é pouquinha, um salário mínimo só, mas dá para viver. Tenho que economizar, é claro, mas não passo necessidade, não." Leonardo percebeu que ela não estava dizendo toda a verdade. Havia algo na voz dela, no jeito como desviava o olhar, que indicava que as coisas não estavam tão bem assim. "Tem certeza, Dona Isabel? A senhora pode confiar em mim." Ela suspirou fundo e olhou para as próprias mãos. "Bom, se você insiste, está tendo uns problemazinhos em casa. O telhado começou a vazar quando choveu forte mês passado. E também estava precisando ir no médico há uns 2 meses, mas ainda não consegui." "Por quê? O que aconteceu?" "É que o cardiologista é particular, né? O posto de saúde não tem e a consulta custa R$ 150. Com os remédios da pressão, que já custam quase R$ 100 por mês, fica difícil. Mas não é nada demais não, pode ficar tranquilo." Leonardo sentiu o peito apertar. Sua primeira professora, a mulher que tinha sido tão importante em sua formação, estava passando dificuldades básicas de saúde por falta de dinheiro. "Aí o telhado. O pedreiro disse que precisa trocar umas telhas e dar uma mexida na estrutura. Orçou em R$ 800. Eu estou juntando devagarinho. Quando chover, eu ponho uns baldes embaixo dos goteiras e pronto." Leonardo engoliu em seco.
R$ 800 era o que ele gastava numa única janta em São Paulo, e Dona Isabel juntando centavo por centavo para consertar o telhado da casa. Dona Isabel, eu quero ajudar a senhora com essas coisas. Não, meu filho, ela respondeu rapidamente, balançando as mãos. Você não deve nada para mim. Eu fiz meu trabalho como professora porque era minha obrigação, meu prazer. Você não precisa se sentir no dever de me ajudar. Mas eu quero ajudar. Não é obrigação, é carinho mesmo. Eu sei, Leonardo. Sei que você tem bom coração, sempre teve. Mas eu tenho meu orgulho também, sabe? Sempre me virei sozinha e quero continuar assim. Leonardo percebeu que insistir naquele momento seria contraproducente. Dona Isabel tinha sua dignidade e ele precisava respeitar isso. Mas uma ideia começou a se formar em sua cabeça. Uma maneira de ajudar sem ferir o orgulho da professora. A descoberta que estava por vir mudaria tudo. Leonardo tomou o último gole do café e ficou alguns segundos pensativo, observando Dona Isabel, que terminava seu pão de açúcar com pequenos pedacinhos delicados. Uma ideia estava se formando em sua mente. Uma maneira de ajudar sua primeira professora, sem ferir sua dignidade. Dona Isabel, posso fazer uma pergunta estranha? Claro, meu filho. Pode falar. A senhora tem uma memória boa sobre aquela época da escola? Lembra dos detalhes, das histórias dos alunos, de como era a educação naquele tempo? Dona Isabel sorriu, os olhos brilhando. Leonardo, minha memória para essas coisas é uma das poucas que ainda funciona bem. Lembro de cada aluno, de cada família, de como era difícil naquela época, mas também como era gratificante. É que eu estou pensando numa coisa. Sabe que sempre quis escrever um livro sobre minha infância, sobre como a educação no interior transformou minha vida, mas eu era muito pequeno, não lembro de muitos detalhes importantes. Os olhos de Dona Isabel se arregalaram de interesse. Que ideia maravilhosa! Sua história vai inspirar muita gente. Pois é, mas eu preciso de ajuda. Preciso de alguém que lembre como realmente era a educação rural nos anos 70. Como vocês, professores, faziam para ensinar em condições tão difíceis. Alguém que conheceu minha família, que sabe detalhes que eu nem imagino. Leonardo fez uma pausa dramática, como se a ideia estivesse surgindo naquele exato momento. A senhora não gostaria de me ajudar com isso? Seria como uma consultora histórica do livro. Claro que eu pagaria pelos seus conhecimentos e pelo seu tempo. Dona Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Suas mãos tremeram ligeiramente de emoção. Você quer mesmo que eu ajude com o seu livro? Quero sim. A senhora é a pessoa mais indicada do mundo para isso. Quem melhor que minha primeira professora para me ajudar a contar essa história? Além disso, tenho certeza que a senhora tem histórias incríveis sobre outros alunos também. Ah, tenho sim. Tantas histórias bonitas, Leonardo. Crianças que chegavam na escola sem saber nem escrever o próprio nome e saíam lendo pequenos livros. Famílias inteiras que mudaram de vida porque os filhos estudaram. Leonardo sorriu, percebendo que havia acertado na abordagem. Então, o que acha? Podíamos nos encontrar uma vez por semana. A senhora me contaria suas memórias, eu anotaria tudo. E, claro, eu pagaria uma ajuda de custo mensal pelos seus conhecimentos históricos. Quanto você estava pensando? Perguntou ela, ainda meio desconfiada. Leonardo fingiu pensar por um momento. Bem, pelo valor histórico das informações e considerando que precisaria de pelo menos 6 meses de trabalho, que tal R$ 1.200 por mês? É o que eu pagaria para qualquer consultor especializado. Dona Isabel quase engasgou com o café. R$ 1.200? Mas isso é mais que minha aposentadoria. É o valor justo, Dona Isabel. A senhora não imagina como essas memórias são valiosas para mim. E, além disso, eu teria que pagar esse valor para qualquer historiador em São Paulo, e ainda assim não conseguiria alguém com o conhecimento pessoal que a senhora tem. Mas você tem certeza que eu vou conseguir ajudar direito? Eu não sou escritora, não tenho estudo universitário. Dona Isabel, a senhora tem algo muito mais valioso que diploma universitário. Experiência real. A senhora viveu aquela época. Conheceu aquelas pessoas, ensinou naquelas condições. Isso não se aprende em faculdade. Dona Isabel ficou emocionada, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Você não sabe o que isso significa para mim, Leonardo. Não é nem pelo dinheiro, embora vá me ajudar muito.
É por me sentir útil de novo, por saber que minhas memórias podem servir para algo importante. Então é um sim? É um sim. Quando começamos? Leonardo abriu um sorriso genuíno. Que tal semana que vem? Mas antes disso eu queria que a senhora fosse no médico. Para o livro dar certo, preciso que a senhora esteja com a saúde em dia. Considere os gastos médicos como investimento no projeto. Ah, Leonardo, você pensou em tudo. Está bem, vou marcar o cardiologista ainda essa semana. E o telhado também precisa ser consertado. Não posso deixar minha consultora principal trabalhar com goteiras na cabeça, brincou ele. Dona Isabel riu, sentindo-se mais feliz do que havia se sentido em anos. Você é um anjo, meu filho, um anjo disfarçado. Eles conversaram mais alguns minutos sobre os detalhes do projeto. Leonardo sugeriu que os encontros fossem na casa dela, para que ficasse mais confortável. Ele levaria um gravador e um notebook para registrar tudo. Sabe, Dona Isabel, tem uma coisa que sempre quis saber. A senhora guardou alguma coisa daquela época da escola? Fotos, cadernos, algum registro? Os olhos dela brilharam novamente. Guardei sim. Tenho uma lata de biscoito cheia de fotos da escola, alguns cadernos de chamada, até umas redações que vocês fizeram. Sério? A senhora tem redações minhas? Tenho. E não é só isso. Tenho um caderno onde eu anotava coisas sobre cada aluno especial. Personalidade, dificuldades, progressos. Era meu jeito de não esquecer de nenhum de vocês. Leonardo ficou emocionado. A senhora fez isso por todos esses anos? Fiz. Tenho anotações sobre mais de 500 alunos que passaram por minhas mãos em 40 anos de magistério. Cada criança que marcou minha vida de alguma forma está ali registrada. Isso é um tesouro, Dona Isabel, vai ser fundamental para o livro. Eles acertaram que Leonardo passaria na casa dela na terça-feira seguinte, às 14h, para o primeiro encontro oficial do projeto. Dona Isabel estava radiante, sentindo-se importante novamente depois de tanto tempo. Quando saíram da padaria, Leonardo insistiu em levar Dona Isabel até em casa. O caminho era curto, mas ele queria conhecer onde ela morava, para ter certeza de que tudo ficaria resolvido. A casa era realmente simples, uma construção de 2 quartos, sala pequena e cozinha, mas estava arrumadinha, com flores no quintal e uma sensação de lar aconchegante. Leonardo reparou nas manchas de umidade no teto da sala, evidência das goteiras que ela havia mencionado. Dona Isabel, amanhã de manhã eu mando o pedreiro aqui para ver o telhado e também vou depositar o primeiro pagamento da consultoria para a senhora já resolver essas coisas básicas. Você tem certeza, Leonardo? Não quero que se sinta obrigado. Tenho certeza absoluta. Somos parceiros agora num projeto importante. E parceiros cuidam uns dos outros. Quando Leonardo se despediu e voltou para a caminhonete, ele sabia que tinha encontrado a maneira perfeita de retribuir tudo que Dona Isabel havia feito por ele. E o momento decisivo estava se aproximando. Na terça-feira seguinte, às 14h em ponto, Leonardo estacionou a caminhonete em frente à casa de Dona Isabel. Ele trazia uma pasta de couro marrom com blocos de anotação, canetas e um pequeno gravador digital. Tinha dormido mal na noite anterior, ansioso para ouvir as histórias que sua primeira professora havia guardado por tantos anos. Dona Isabel abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Estava arrumada com um vestido azul claro, cabelos penteados e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. A casa exalava cheiro de café fresco e bolo caseiro. Entre, meu filho. Fiz um bolo de fubá daqueles que você gostava quando era pequeno. Leonardo entrou na sala simples, mas aconchegante. Reparou que não havia mais manchas de umidade no teto. O pedreiro havia feito o serviço na segunda-feira, conforme combinado. As paredes estavam pintadas de um amarelo bem clarinho, e alguns móveis antigos, mas bem conservados, davam um charme especial ao ambiente. Como está se sentindo depois da consulta médica, Dona Isabel? Ah, muito melhor. O doutor disse que minha pressão está controlada, só preciso tomar o remédio direitinho e fazer caminhada. Ele ficou admirado que eu nunca tenha tido problema mais sério, considerando que fiquei 2 anos sem fazer acompanhamento. Ela serviu o café numa xícara de porcelana florida e cortou uma fatia generosa de bolo. Leonardo provou e fechou os olhos, sentindo o gosto da infância voltar à memória. Igualzinho ao que a senhora fazia para a festa junina da escola.
exclamou ele. Você lembra disso? Que memória boa! Eu ficava até altas horas fazendo doces para as festas. Era a parte que mais gostava do trabalho. Leonardo ligou o gravador e abriu o bloco de anotações. Então vamos começar? Quero que a senhora me conte como era sua rotina naquela época, como funcionava a escola. Dona Isabel se acomodou na poltrona, os olhos ganhando um brilho nostálgico. A escola era pequena, você deve lembrar. 2 salas só. Eu dava aula para a 1ª e 2ª série numa sala, e a dona Carmen cuidava da 3ª e 4ª na outra. Chegávamos às 6h30 da manhã para preparar tudo. Ela falou por quase 1 hora sobre a estrutura da escola, os desafios de ensinar crianças de idades diferentes na mesma sala, a falta de materiais básicos. Leonardo anotava tudo, impressionado com a riqueza de detalhes que ela lembrava. E sobre minha família, dona Isabel, a senhora lembra como era a nossa situação? O rosto dela se entristeceu um pouco. Lembro sim, meu filho. Sua família passava dificuldades, mas sua mãe era uma guerreira. Ela ia na escola pelo menos 1 vez por mês para saber como você estava indo, sempre muito preocupada com seus estudos. A senhora chegou a conversar com ela sobre mim? Conversei várias vezes. Ela me dizia que você era a esperança da família, que tinha que estudar para ter uma vida melhor. Eu sempre dizia para ela que você tinha um dom especial, uma inteligência diferente. Leonardo sentiu os olhos marearem. A senhora realmente acreditava em mim? Acreditava e muito. Tanto que... Dona Isabel hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria contar algo. Tanto que o quê? Tanto que eu escrevia cartas. Cartas? Dona Isabel se levantou e foi até um móvel antigo no canto da sala. De uma gaveta, tirou uma lata de biscoitos rosa já desbotada pelo tempo. Dentro havia centenas de papéis, fotos amareladas, cadernos pequenos, recortes de jornal e muitas cartas manuscritas. Eu escrevia cartas para alguns alunos especiais, contando sobre o progresso deles, sobre o que eu via de potencial. Guardava tudo aqui. Ela mexeu nos papéis até encontrar um envelope com o nome Leonardo, escrito em letra cursiva caprichada. Esta aqui eu escrevi quando você terminou a 2ª série comigo. Era para entregar para sua mãe, mas acabei guardando. Leonardo pegou a carta com as mãos tremendo. Posso ler? Pode, claro. Ele abriu o envelope delicadamente. O papel estava amarelado, mas a tinta azul ainda estava legível. Começou a ler em voz alta, a voz embargando de emoção. Senhora Maria, é com grande alegria que escrevo para falar sobre seu filho Leonardo. Em 2 anos como meu aluno, ele mostrou uma capacidade de aprendizado extraordinária, mas mais que isso, ele tem uma sensibilidade especial, uma bondade no coração que raramente vejo em crianças. Leonardo vai longe na vida, tenho certeza absoluta disso. Ele tem o dom de tocar as pessoas, de fazer os outros se sentirem especiais. Cuide bem deste menino, porque ele vai honrar sua família e levar o nome de vocês muito longe. Com carinho e admiração, Isabel Santos. O silêncio tomou conta da sala. Leonardo limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto, segurando a carta como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Dona Isabel, por que a senhora nunca entregou isso? Achei que era presunção minha, que eu estava exagerando. Quem era eu para dizer que uma criança ia longe na vida? Mas guardei, porque no fundo do coração eu sabia que era verdade. A senhora tem mais cartas assim? Tenho. Escrevi para vários alunos ao longo dos anos. É meu jeito de registrar o que via de especial em cada um. Leonardo folheou alguns outros papéis na lata. Havia fotos da escola, diplomas de agradecimento, desenhos feitos por crianças e até recortes de jornal, com notícias de ex-alunos que se formaram ou conseguiram empregos importantes. Dona Isabel, isso aqui é um arquivo histórico incrível. Não é só sobre minha história, é sobre a história da educação no interior de Goiás. Você acha mesmo? Às vezes penso se não estou guardando papel velho à toa. Papel velho nada. Isso aqui é a memória viva de centenas de famílias. Cada carta dessas conta a história de uma criança que foi transformada pela educação. Dona Isabel sorriu, sentindo-se orgulhosa de ter preservado tudo aquilo. Então vai servir para o livro? Vai servir e muito. Mas sabe o que mais me impressiona? A senhora nunca parou de acreditar nas pessoas.
Depois de 40 anos ensinando, ainda tinha a esperança de que cada criança podia ser especial. É que criança sempre é especial, Leonardo. Às vezes só precisa de alguém que acredite nela. Eles passaram o resto da tarde examinando o conteúdo da lata. Cada papel tinha uma história. Cada foto despertava uma memória. Leonardo percebeu que estava diante de algo muito maior que um simples projeto de livro. Estava descobrindo um tesouro de humanidade que sua professora havia colecionado ao longo de toda uma vida, dedicada aos outros. Quando se despediu, no final da tarde, Leonardo sabia que havia feito a coisa certa. Dona Isabel estava radiante, sentindo-se valorizada e útil novamente. E uma surpresa ainda maior estava por vir. Na semana seguinte, Leonardo chegou à casa de Dona Isabel carregando uma caixa de papelão e com uma expressão misteriosa no rosto. Era uma quinta-feira ensolarada, e ele havia cancelado 2 compromissos importantes em São Paulo para estar ali. "O que é isso, meu filho?" perguntou Dona Isabel, curiosa, abrindo a porta. "Uma surpresa para a senhora, mas primeiro vamos tomar nosso cafezinho e continuar com as gravações." Eles se acomodaram na sala. Dona Isabel havia preparado broa de milho e café coado na hora, criando um ambiente acolhedor para mais uma sessão de memórias. Leonardo ligou o gravador e abriu seu caderno de anotações. "Hoje quero que a senhora me conte sobre os alunos que mais marcaram sua vida além de mim." Os olhos de Dona Isabel brilharam. "Ah, Leonardo, foram tantos. Teve a Marina, uma menina que chegou na escola sem saber nem falar direito porque era muito tímida. Hoje ela é enfermeira no hospital de Goiânia. O João Pedro, que era terrível de travesso, mas tinha um coração de ouro. Virou policial e sempre manda cartão no Natal." Ela falou por 1 hora sobre diversos ex-alunos, cada um com sua história de superação. Leonardo gravava tudo, mas sua mente estava focada na surpresa que havia preparado. "Dona Isabel, posso interromper um pouquinho?" "Claro, meu filho." Leonardo pegou a caixa que havia trazido e a colocou sobre a mesa de centro. "Desde nosso último encontro, fiquei pensando numa coisa. A senhora passou a vida inteira registrando as conquistas dos seus alunos, guardando memórias, escrevendo cartas. Mas quem registrou as conquistas da senhora?" Dona Isabel o olhou sem entender. "Então resolvi fazer uma pesquisa. Fui atrás de alguns dos seus ex-alunos." Ele abriu a caixa e começou a retirar cartas, fotos e papéis. Conseguiu o contato de 15 pessoas que estudaram com a senhora em épocas diferentes. Pedi para cada uma escrever uma carta, contando como a senhora marcou a vida delas. Os olhos de Dona Isabel se arregalaram. "Você fez isso?" "Fiz sim. E olha só o que descobri." Leonardo pegou a primeira carta. "Esta aqui é da Marina, a enfermeira que a senhora acabou de mencionar." Começou a ler. "Professora Isabel, a senhora salvou minha vida quando eu tinha 8 anos. Eu era tão tímida que mal conseguia falar, e a senhora teve paciência de me ensinar palavra por palavra, gesto por gesto. Hoje sou enfermeira-chefe de uma UTI e salvo vidas todos os dias. Mas tudo começou quando a senhora me ensinou que eu tinha valor." Dona Isabel cobriu o rosto com as mãos, emocionada. "Tem mais." Leonardo pegou outra carta. "Esta é do João Pedro, o policial." Leu novamente. "Professora Isabel, se não fosse a senhora, eu teria virado bandido em vez de policial. Lembro quando a senhora me segurou pelos ombros e disse que eu tinha energia demais para desperdiçar fazendo coisas erradas. A senhora me ensinou que eu podia usar minha força para proteger as pessoas. Hoje protejo uma cidade inteira e penso na senhora todos os dias." As lágrimas escorriam pelo rosto da professora aposentada. "Eles realmente lembraram de mim?" "Não só lembraram, como acreditam suas conquistas aos ensinamentos da senhora. Tem carta de médico, advogado, fazendeiro bem-sucedido, professora que seguiu seus passos, todos falando a mesma coisa, que a senhora mudou a vida deles." Leonardo tirou mais cartas da caixa. "Este aqui é especial, é do Marcelo, lembra dele?" Marcelo. "Ah, aquele menino que a mãe morreu quando ele estava na 3ª série?" "Esse mesmo." Ele escreveu: "Professora Isabel, quando minha mãe morreu, a senhora se tornou minha segunda mãe. Ficava comigo depois da aula quando eu chorava. Levava lanche de casa para mim, me ensinou que mesmo na tristeza, a vida podia ser boa. Hoje tenho uma família linda e ensino meus filhos que sempre existe alguém disposto a nos ajudar. A senhora foi meu exemplo de bondade." Dona Isabel estava soluçando,
segurando uma das cartas contra o peito. Mas a surpresa não acaba aí, continuou Leonardo. Consegui juntar todos eles num grupo de WhatsApp. Eles querem organizar um encontro para agradecer pessoalmente tudo que a senhora fez. Eles querem me ver. Querem e muito. Alguns moram longe agora, mas estão dispostos a viajar só para abraçar a professora que marcou a vida deles. Leonardo tirou da caixa uma pasta com fotos. E olha só isso. Cada um mandou foto da família atual. Filhos, netos, conquistas. Tudo isso existe porque um dia a senhora acreditou numa criança. Dona Isabel folheava as fotos, reconhecendo os rostos infantis, agora transformados em adultos realizados. Cada imagem contava uma história de sucesso que tinha suas raízes na pequena escola rural, onde ela ensinava com tanto amor. Leonardo, eu não sabia, nunca imaginei que tinha feito tanta diferença na vida das pessoas. Fez sim, Dona Isabel. A senhora plantou sementes de conhecimento e amor que frutificaram por décadas. Tem gente aí que nem lembra mais do que aprendeu em português ou matemática, mas nunca esqueceu da bondade da senhora. Eles passaram o resto da tarde lendo as cartas, observando as fotos e planejando o encontro dos ex-alunos. Dona Isabel estava radiante, sentindo-se a mulher mais importante do mundo. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse ela, segurando uma foto onde apareciam crianças brincando no pátio da escola. O quê? É saber que não trabalhei em vão. Que cada manhã que acordei cedo, cada lanche que levei para a criança com fome, cada abraço que dei em quem estava triste, tudo isso valeu a pena. Valeu muito, Dona Isabel. A senhora é a prova de que uma pessoa pode mudar o mundo, uma criança de cada vez. Quando Leonardo se despediu naquela tarde, deixou mais que cartas e fotos. Deixou a certeza de que Dona Isabel havia encontrado o verdadeiro sentido de sua existência. E tudo mudaria nos próximos minutos. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, Leonardo estava nervoso como há muito tempo não ficava. Havia organizado o encontro dos ex-alunos de Dona Isabel no salão da igreja do bairro onde ela morava. Era um espaço simples, com bancos de madeira e paredes brancas, mas perfeito para receber as 15 pessoas que haviam confirmado presença. Leonardo chegou 2 horas antes do horário marcado, às 9 da manhã, para organizar tudo. Trouxe um telão pequeno para projetar as fotos antigas da escola. Preparou um café colonial caprichado e até contratou uma decoração simples com flores do campo, do jeito que Dona Isabel gostava. Às 10h30 começaram a chegar os primeiros ex-alunos. Marina, a enfermeira, foi a primeira. Aos 42 anos era uma mulher elegante, de cabelos castanhos e sorriso doce. Chegou acompanhada do marido e dos 2 filhos adolescentes. Leonardo, não acredito que você conseguiu organizar isso, disse ela emocionada. Faz mais de 30 anos que não vejo a professora Isabel. Em seguida chegou João Pedro, o policial. Homem alto, de porte físico imponente, mas com os mesmos olhos travessos de quando era criança. Trouxe a esposa e 3 filhos pequenos. Cara, quando recebi sua mensagem no WhatsApp, chorei, confessou João Pedro para Leonardo. A professora Isabel realmente salvou minha vida. Eu estava indo para o caminho errado. Um por um, os ex-alunos foram chegando. Marcelo, o órfão de mãe que virou comerciante bem-sucedido. Ana Paula, que se tornou professora seguindo os passos de Dona Isabel. Roberto, que superou a gagueira e hoje é advogado. Cada um trazia uma família, filhos, netos, histórias de conquistas. Às 11 horas em ponto, Leonardo foi buscar Dona Isabel. Ela estava arrumada com seu melhor vestido, azul marinho com pequenas flores brancas, cabelos penteados no salão e uma expressão entre ansiedade e alegria. Leonardo, você tem certeza que eles querem mesmo me ver? Perguntou ela pela 5ª vez no caminho. Tenho certeza absoluta, Dona Isabel, a senhora vai ver. Quando entraram no salão da igreja, Dona Isabel parou na porta, emudecida. 15 adultos, acompanhados de suas famílias, totalizando mais de 40 pessoas, se levantaram em aplausos. Muitos tinham lágrimas nos olhos, outros sorriam radiantes. Professora Isabel! Gritaram quase em coro. A primeira a correr para abraçá-la foi Marina. Professora, minha professora querida, a senhora está linda. Dona Isabel começou a chorar, segurando Marina como se fosse ainda a menina tímida de 8 anos. Marina, minha Marina, não acredito que você está aqui. Um por um, os ex-alunos se aproximavam para abraçar a professora aposentada. João Pedro, o policial grandão,
Chorava como criança ao abraçá-la. Professora, obrigado por não ter desistido de mim. Marcelo segurou as mãos dela com carinho. A senhora foi minha segunda mãe. Nunca esqueci. Ana Paula, agora professora, disse: tudo que sou hoje, aprendi com a senhora. Ensino meus alunos do mesmo jeito que a senhora me ensinou. Durante 2 horas, o salão se transformou numa grande festa de gratidão. Cada ex-aluno contava sua história pessoal, como os ensinamentos de Dona Isabel haviam influenciado suas vidas. Ela conheceu netos, bisnetos, ouviu sobre conquistas profissionais, casamentos felizes, superação de dificuldades. Leonardo organizou uma apresentação com fotos antigas da escola. Quando apareceram as imagens das crianças no pátio, brincando durante o recreio, o salão inteiro se emocionou. Ali estavam aqueles rostos infantis que agora eram adultos realizados. Olha a professora Isabel novinha, disse alguém quando apareceu uma foto dela aos 25 anos, sorrindo no meio da turma. Ela continua com o mesmo sorriso, comentou Marina. O momento mais emocionante aconteceu quando Roberto, o ex-gago que virou advogado, pediu para falar. Ele se levantou, a voz firme e clara, sem nenhum vestígio da antiga dificuldade. Professora Isabel, começou ele, quando eu era criança, as outras crianças riam de mim porque eu gaguejava. A senhora ficava comigo depois da aula, me ensinando a respirar, a falar devagar. Dizia que eu tinha uma voz bonita e que um dia todo mundo ia querer me ouvir. Roberto fez uma pausa, a emoção tomando conta. Hoje sou advogado criminalista. Defendo pessoas inocentes nos tribunais. Uso minha voz para fazer justiça. E tudo começou quando a senhora acreditou que eu podia falar. Dona Isabel não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria profunda e pura que ela nunca havia experimentado antes. Eu só fiz meu trabalho, disse ela humildemente. Não, professora, retrucou João Pedro. A senhora fez muito mais que trabalho. A senhora plantou amor. E olha aqui o resultado. 43 pessoas neste salão que existem porque a senhora acreditou em 15 crianças. O encontro terminou com todos cantando o hino nacional, como faziam na escola antiga. Dona Isabel regeu o coro, exatamente como fazia décadas atrás. Sua voz trêmula pela idade misturava-se com as vozes fortes e seguras dos ex-alunos. Quando as famílias começaram a se despedir, cada uma deixava um presente, fotos, cartas, desenhos feitos pelos filhos e netos para a avó professora. Dona Isabel ganhou um álbum de fotografias organizado por Marina, uma placa de homenagem feita por Roberto e um livro com depoimentos escritos por todos os ex-alunos. Leonardo observava tudo emocionado. Sua ideia simples de ajudar a antiga professora havia se transformado em algo muito maior, um reconhecimento merecido para uma vida dedicada aos outros. Quando saíram do salão, Dona Isabel segurava uma sacola cheia de presentes e o coração cheio de gratidão. Leonardo, como vou agradecer o que você fez por mim? Não precisa agradecer nada, Dona Isabel. A senhora já me deu tudo quando me ensinou as primeiras letras. Mas o inesperado estava acontecendo. A história ainda não havia terminado. Na segunda-feira seguinte ao encontro, Leonardo estava em sua casa em Goiânia quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Marina, a enfermeira. Leonardo, você pode conversar agora? Tenho uma proposta importante para fazer. Claro, Marina. Pode falar. Saí do encontro de sábado muito emocionada. Conversando com o meu marido e com os outros colegas, tivemos uma ideia. Você disse que está escrevendo um livro sobre sua infância e que a professora Isabel está ajudando, né? Isso mesmo. Que tal se transformássemos isso em algo maior? Não só sua história, mas a história de todos nós. Um livro sobre como uma professora rural transformou a vida de 15 crianças. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a ideia. Continua, Marina, estou ouvindo. Eu conversei com o João Pedro, o Roberto, a Ana Paula e outros. Todos topam participar. Cada um contaria sua própria história, como era a vida antes da escola, o que a professora Isabel fez por eles, como isso mudou tudo. Seria um livro a várias vozes, sabe? E a ideia é fazer o que com esse livro? Primeiro, honrar nossa professora. Depois, mostrar para o país a importância dos educadores, principalmente no interior. E terceiro, toda a renda seria revertida para um projeto social em nome da professora Isabel. Leonardo se animou com a proposta.
Que tipo de projeto social? Ainda estamos pensando, mas a Ana Paula, que é professora hoje, sugeriu uma coisa linda: criar bolsas de estudo para crianças carentes, em nome da professora Isabel. Seria uma forma de multiplicar o que ela fez por nós. Marina, essa ideia é fantástica. Você conversou com a professora Isabel sobre isso? Ainda não. Queríamos sua aprovação primeiro, já que você está coordenando o projeto do livro. O que você acha? Leonardo não hesitou. Acho perfeito. Vou falar com Dona Isabel hoje mesmo. À tarde, Leonardo foi à casa de Dona Isabel. Encontrou-a organizando os presentes que havia ganhado no encontro, cada um colocado com cuidado numa prateleira especial na sala. Dona Isabel, tenho uma novidade incrível para contar. Ele explicou a proposta de Marina e dos outros ex-alunos. Dona Isabel escutou tudo em silêncio, os olhos brilhando de emoção. Eles querem mesmo fazer isso? Perguntou ela incrédula. Querem sim. E olha que interessante. Não seria mais só minha história. Seria nossa história. A história de uma professora que mudou 15 vidas e de como essas 15 vidas mudaram o mundo ao redor delas. Dona Isabel ficou emocionada. Mas, Leonardo, isso não vai dar muito trabalho? Coordenar a história de tanta gente? Vai dar trabalho sim, mas vai ser um trabalho prazeroso. E a senhora seria a coordenadora geral do projeto. Afinal, é sobre a senhora. Coordenadora? Eu? Claro! Quem melhor que a senhora para organizar as memórias de seus próprios alunos? Seria como voltar a dar aula, mas agora para adultos contando suas próprias histórias. A ideia de se sentir útil novamente, de ter um projeto importante para coordenar, encheu Dona Isabel de energia. E esse projeto social que eles falaram? Ah, essa foi a parte que mais me emocionou. Eles querem criar um fundo de bolsas de estudo em seu nome. Toda criança que ganhar a bolsa vai saber que está estudando graças à professora Isabel Santos, que dedicou a vida a ensinar. Dona Isabel começou a chorar. Leonardo, isso é como se meu trabalho nunca fosse acabar. Mesmo depois que eu partir, ainda vou estar ajudando crianças a estudar. Exato. A senhora vai se tornar imortal através da educação. Eles passaram a tarde planejando como seria a organização do livro. Cada ex-aluno escreveria sua própria história em formato de depoimento. Dona Isabel ficaria responsável por revisar os textos, complementar informações históricas e escrever a introdução contando sua versão dos fatos. Sabe o que mais me deixa feliz nisso tudo? Disse Dona Isabel folheando suas anotações antigas. O quê? É ver que plantei sementes que continuaram crescendo mesmo depois que eles saíram da escola. O João Pedro virou policial e protege a comunidade. A Marina salva vidas como enfermeira. O Roberto defende inocentes como advogado. Cada um multiplicou o bem que aprendeu. Leonardo concordou. E agora, eles querem multiplicar novamente, criando oportunidades para outras crianças. Combinaram que, na semana seguinte, fariam uma reunião por videoconferência com todos os ex-alunos para definir os detalhes do projeto. Dona Isabel ficou nervosa com a tecnologia, mas Leonardo prometeu ajudá-la com o computador. Dona Isabel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, meu filho. A senhora está feliz? Ela sorriu, o rosto irradiando paz. Leonardo, aos 77 anos, descobri que minha vida teve um propósito muito maior do que eu imaginava. Não tive filhos próprios, mas deixo 15 filhos realizados. Não construí riqueza material, mas construí riqueza humana. Sim, estou muito feliz. E não se arrepende de nada? De nada. Cada manhã que acordei cedo para dar aula, cada lanche que dividi com criança com fome, cada abraço que dei em quem estava triste, tudo fez sentido. Minha vida inteira fez sentido. Quando Leonardo se despediu naquela tarde, sabia que tinha assistido à transformação completa de uma pessoa. Dona Isabel havia redescoberto seu valor, seu propósito e sua importância no mundo. E a transformação começava agora para todos os envolvidos na história. Um mês depois, a casa simples de Dona Isabel havia se transformado no centro de operações de um projeto que estava ganhando vida própria. A mesa da sala estava sempre cheia de papéis, rascunhos de capítulos, cartas antigas, fotos organizadas e um cronograma detalhado escrito à mão pela própria professora aposentada. Leonardo chegou numa terça-feira de manhã e encontrou Dona Isabel ao telefone.
conversando animadamente com Ana Paula sobre detalhes de um dos capítulos do livro. Ela usava os óculos de leitura que havia comprado recentemente e fazia anotações numa agenda pequena. Sim, Ana Paula, mas você não contou sobre aquele dia que você finalmente conseguiu ler a primeira frase sozinha. Isso é importante para a sua história, dizia ela, como se ainda estivesse orientando uma aluna. Leonardo esperou ela terminar a ligação, admirado com a transformação. Dona Isabel estava radiante, cheia de energia e propósito. Os cabelos estavam sempre arrumados, usava roupas mais coloridas e tinha um brilho no olhar que não existia 2 meses atrás. Como estão andando os capítulos? Perguntou Leonardo, sentando-se na poltrona ao lado dela. Ah, Leonardo, está ficando lindo. Cada história é mais emocionante que a outra. O Roberto escreveu 15 páginas sobre como superou a gagueira. A Marina contou detalhes da infância que nem eu lembrava mais. E o João Pedro? Nossa, a história dele ficou emocionante. Ela mostrou uma pasta organizada com os textos que já haviam chegado. Cada ex-aluno estava caprichando em seu depoimento. Alguns contrataram até revisores profissionais para ajudar na escrita. E o projeto das bolsas de estudo? Como está? Ah, essa é a melhor parte. Dona Isabel se animou ainda mais. O Marcelo, que tem a empresa de materiais de construção, já garantiu patrocinar 5 bolsas no primeiro ano. A Marina conseguiu o apoio do hospital onde trabalha para mais 3 bolsas. Vamos começar com 8 crianças. E como vão escolher essas crianças? Já pensamos nisso. Vamos fazer uma parceria com as escolas rurais da região. As próprias professoras vão indicar as crianças que mais precisam de apoio, mas que também demonstram vontade de aprender. Igualzinho ao que eu fazia antigamente. Leonardo sorriu, percebendo que Dona Isabel havia encontrado uma forma de continuar sendo professora mesmo depois de aposentada. E tem mais, continuou ela, os olhos brilhando. A Ana Paula sugeriu que, além do auxílio financeiro, cada criança bolsista tenha um padrinho ou madrinha entre nossos ex-alunos. Seria um acompanhamento pessoal, como se fosse uma família adotiva para os estudos. Já que ideia fantástica! Pois é, o João Pedro já se ofereceu para ser padrinho de um menino que está com dificuldades comportamentais, igualzinho ele era. A Marina quer apadrinhar uma menina tímida. Cada um vai poder devolver o que recebeu. Dona Isabel se levantou e foi até a estante onde guardava seus tesouros. Pegou um envelope novo, ainda não aberto. E chegou isso aqui ontem. Uma carta da Secretaria de Educação de Goiás. Leonardo franziu a testa. Secretaria de Educação, o que eles querem? Não sei ainda, tenho medo de abrir sozinha. Você abre para mim? Leonardo pegou o envelope oficial e o abriu cuidadosamente. Leu rapidamente o conteúdo e seu rosto se transformou numa expressão de surpresa e alegria. Dona Isabel, sente-se, por favor. É algo ruim? Pelo contrário, a senhora foi indicada para receber a Medalha do Mérito Educacional do Estado de Goiás. O quê? Dona Isabel quase desmaiou. Como assim? Leonardo leu a carta em voz alta. Senhora Isabel Santos, por sua dedicação exemplar ao magistério durante 40 anos e pelo impacto transformador em centenas de vidas, foi selecionada para receber a mais alta honraria concedida a educadores em nosso estado. A cerimônia acontecerá no Palácio das Esmeraldas com a presença do governador. Dona Isabel começou a tremer. Leonardo, isso deve ser engano. Quem que iria me indicar para uma coisa dessas? Leonardo sorriu. Tenho uma suspeita. Deixa eu ligar para o Roberto. Ele discou o número do advogado. Roberto, você sabe alguma coisa sobre uma indicação da professora Isabel para uma medalha do Estado? Do outro lado da linha, Roberto riu. Descobriu, né? Sim, fui eu que indiquei ela. Usei meus contatos no governo estadual e montei um dossiê completo sobre a vida dela. Mandei depoimentos de todos nós, as cartas antigas que ela guardou, tudo. A professora Isabel merece esse reconhecimento. Dona Isabel ouvia a conversa com lágrimas nos olhos. Ele fez isso por mim? Leonardo confirmou. E não foi só ele. Marina usou os contatos do hospital. João Pedro mobilizou a corporação policial. Ana Paula conseguiu apoio do Sindicato dos Professores. Todos trabalharam juntos para conseguir essa indicação. Eles se juntaram para me homenagear. Se juntaram para dar o reconhecimento que a senhora sempre mereceu. Dona Isabel se sentou novamente, segurando a carta oficial como se fosse um diploma da faculdade. Leonardo,
Em 2 meses, minha vida mudou completamente. Eu que achava que era só uma professora aposentada esquecida. A senhora nunca foi esquecida, Dona Isabel. Só não sabia o quanto era lembrada com carinho. E agora vou receber uma medalha do governador. Meu Deus, o que eu vou vestir? O que vou falar? Leonardo riu da preocupação dela. Vamos cuidar de tudo. A senhora vai estar linda e vai falar do coração, como sempre fez. Dona Isabel olhou pela janela, vendo as crianças da vizinhança brincando na rua. Sabe o que mais me emociona? É saber que todo esse reconhecimento não é pelo que eu fiz, mas pelo que eles se tornaram. Eu plantei, mas eles é que fizeram a colheita florescer. E agora vão plantar novamente, com as bolsas de estudo. É verdade, o círculo nunca vai se fechar. Sempre vai ter criança sendo ajudada por causa do que começou na nossa escolinha rural. Leonardo percebeu que estava presenciando o encerramento perfeito de uma história que havia começado 50 anos atrás, numa sala de aula simples do interior. E o final surpreendente chegava. 3 meses depois do primeiro encontro na pracinha de Goianésia, Leonardo estava no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, ajustando a gravata borboleta do smoking alugado especialmente para a ocasião. Era uma quinta-feira de junho, dia da cerimônia oficial de entrega da Medalha do Mérito Educacional. O Salão Nobre estava decorado com flores do Cerrado e bandeiras do Brasil e de Goiás. Cerca de 200 pessoas prestigiavam o evento. Autoridades políticas, secretários de educação, diretores de escola e, na primeira fileira, 15 ex-alunos de Dona Isabel com suas famílias, todos vestidos com suas melhores roupas. Leonardo olhou para a lateral do palco, onde Dona Isabel aguardava sua vez de ser chamada. Ela usava um vestido azul royal elegante, escolhido por Marina numa loja chique de Goiânia. Seus cabelos estavam penteados num coque sofisticado, e ela segurava um pequeno buquê de flores do campo, presente das crianças da vizinhança. Aos 77 anos, Dona Isabel irradiava uma dignidade serena. Não estava mais a senhora tímida que alimentava pombos numa pracinha. Estava a educadora reconhecida oficialmente pelo Estado como uma das mais importantes da história de Goiás. Damas e cavalheiros, anunciou o mestre de cerimônias. Convido para o palco a senhora Isabel Santos, homenageada desta noite com a Medalha do Mérito Educacional. O salão inteiro se levantou em aplausos. Dona Isabel caminhou devagar até o centro do palco, onde o governador a esperava com a medalha dourada numa caixa de veludo azul. Senhora Isabel Santos, disse o governador com voz solene, em nome do povo goiano, concedo-lhe esta medalha pelos 40 anos de dedicação exemplar ao magistério e pelo impacto transformador na vida de centenas de crianças do interior de nosso estado. Quando a medalha foi colocada em seu peito, Dona Isabel fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o peso simbólico daquele reconhecimento. Quando os abriu novamente, havia lágrimas de felicidade. Muito obrigada, disse ela ao microfone, a voz firme apesar da emoção. Esta medalha não é só minha, é de cada criança que acreditou em si mesma, de cada família que confiou na educação, de cada colega professor que enfrentou dificuldades para ensinar. O salão aplaudiu novamente. Dona Isabel olhou diretamente para seus ex-alunos na primeira fileira. E, principalmente, é destes 15 filhos que estão aqui hoje. Eles me ensinaram que uma professora nunca se aposenta de verdade. Enquanto seus alunos estiverem mudando o mundo, ela continua ensinando. Leonardo chorava discretamente, assim como Marina, João Pedro, Roberto e todos os outros ex-alunos. Suas famílias também estavam emocionadas, sabendo que faziam parte de uma história especial. Após a cerimônia oficial, houve um coquetel no jardim do palácio. Dona Isabel foi cumprimentada por dezenas de pessoas. Outros professores homenageados em anos anteriores, autoridades educacionais, jornalistas interessados em sua história. Professora Isabel, disse uma repórter da TV local, qual o segredo para ser uma educadora transformadora? Dona Isabel pensou por um momento. Não existe segredo, existe amor. Quando você ama de verdade o que faz e ama de verdade as crianças que ensina, tudo acontece naturalmente. E qual o seu conselho para os professores jovens? Acreditem em cada criança, mesmo quando ela não acredita em si mesma. Às vezes, somos a única pessoa no mundo que enxerga o potencial delas.
e isso faz toda a diferença. Durante o coquetel, Leonardo se aproximou de Dona Isabel, que estava conversando com um grupo de professoras jovens fascinadas por suas histórias. "Como está se sentindo?" perguntou ele baixinho. "Plena", respondeu ela simplesmente. "Completa. Como se minha vida finalmente tivesse feito o sentido que sempre deveria ter feito." "E o que vem agora?" Dona Isabel sorriu. "Agora vamos terminar nosso livro, lançar o projeto das bolsas de estudo e continuar acompanhando essas 15 famílias que cresceram tanto. E quem sabe, começar a ajudar uma nova geração de crianças através das bolsas. A senhora nunca vai parar de ser professora, né? Nunca. Não porque tenho que ser, mas porque não sei ser outra coisa. E sabe de uma coisa? Não quero ser." Quando a festa terminou, os 15 ex-alunos se reuniram com Dona Isabel para uma foto oficial. Ela no centro, usando sua medalha, cercada pelos filhos que haviam se tornado médicos, enfermeiros, advogados, professores, policiais, comerciantes bem-sucedidos. "Professora", disse Ana Paula, "a senhora mudou 15 vidas. Estas 15 vidas mudaram outras tantas. E agora, com as bolsas de estudo, vamos mudar muito mais." A senhora iniciou uma reação em cadeia do bem que nunca mais vai parar. Leonardo olhou para aquela cena e compreendeu que havia presenciado muito mais que um reencontro casual. Havia visto o poder transformador da educação feita com amor, da gratidão expressa no momento certo e principalmente da certeza de que uma vida dedicada aos outros nunca é vivida em vão. 6 meses depois, o livro Sementes no Cerrado, a história da professora Isabel e seus 15 filhos, foi lançado e se tornou best-seller regional. Toda a renda foi destinada ao Fundo de Bolsas Isabel Santos, que hoje mantém 50 crianças estudando. Dona Isabel, aos 78 anos, continua acompanhando cada bolsista pessoalmente, como fazia com seus alunos na escola rural. Leonardo visita-a toda semana, e eles passam as tardes relembrando histórias e planejando novos projetos educacionais. E na pracinha de Goianésia, onde tudo começou, uma placa de bronze foi instalada. Praça Professora Isabel Santos, educadora mérito do estado de Goiás. Porque uma boa professora nunca é esquecida pelos seus alunos. Toda quinta-feira, Dona Isabel ainda vai lá alimentar os pombos, mas agora não está mais sozinha. Sempre tem algum ex-aluno, alguma criança bolsista, algum neto adotivo que vai fazer companhia para a professora que ensinou que o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado. E assim, uma história que começou com um reencontro casual numa pracinha do interior se transformou na prova definitiva de que educar com amor é plantar sementes de eternidade. Porque uma boa professora nunca morre. Ela vive para sempre na vida de cada aluno que conseguiu transformar. Essa história de Leonardo reencontrando Dona Isabel, sua primeira professora, vai tocar seu coração profundamente. Ver como uma educadora humilde transformou 15 vidas e depois foi homenageada pelo governador, nos ensina que plantar sementes de amor sempre vale a pena. Se você se emocionou com essa linda história de gratidão e reconhecimento, deixe seu comentário contando o que achou. Dê seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa acreditar que o bem sempre volta. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.